Podemos? Beleza. Nem precisa colocar essa parte. Alô? Oi. Oi, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí para mais uma palestra. Essa é a segunda palestra que a gente está fazendo em parceria com o pessoal da Taylor. Queria agradecer a presença de vocês. Acho que hoje não tem muito o que falar, vou já passar a palavra para o pessoal. Espero que vocês aproveitem e depois da palestra tirem dúvidas. Tirem dúvidas do que... Bom, depois da palestra vocês podem tirar as dúvidas, aí depois a gente também tem um papelzinho de avaliação, de pesquisa de satisfação, para a gente saber se vocês estão gostando, que outros temas vocês gostariam de ouvir. Então, aproveitem. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gustavo Galhardo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Se não estiver funcionando, acho que não tem problema. Esse aqui que eu acho que Tá de boa? Tá funcionando? Alô? Alô? Beleza. A ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre recompra no atacado. Então, por que os clientes de vocês estão parando de comprar ano após ano? Por que a gente vem sentindo isso no mercado de atacado? Antes de começar aqui, eu queria só entender um pouquinho de vocês, entender a audiência aqui. Alguém aqui estava na última palestra que a gente fez? Do Taylor, você estava, né, que eu lembro. O resto do pessoal, todo mundo está pela primeira vez aqui, né? Vendo o Taylor aqui pela primeira vez. Beleza. E todo mundo é marca aqui. Pode fazer assim, com a cabecinha para você ver. A audiência. Tem agência hoje, alguma coisa assim diferente de marca? Não, todo mundo marca. Beleza. Legal. Então vamos seguir. Eu decidi abrir essa apresentação aqui hoje com uma pergunta. E eu gostaria que vocês de fato respondessem essa pergunta para a gente iniciar uma discussão aqui, né? Não é uma pergunta retórica. Por que vocês acham que o cliente de vocês para de comprar? Quando você pensa nisso, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Alguém quer? A minha mercadoria não vendeu na loja dela. Sua mercadoria não vendeu na loja. Mais alguém? Alguma outra pensa diferente? Acho que é isso mesmo. Mas assim, a gente pensa bastante também, fala assim, peraí, se ele não comprou porque ele não está vendendo. Aham. Eu, pelo menos, eu penso bastante nisso. Né? Sim. Não só a minha mercadoria, né? No geral, não está vendendo no geral. Isso. Meu concorrente copiou a minha mercadoria, está vendendo R$20 mais barato. Entendi. Possível. É possível. Boa. E no final é isso mesmo. Tem 3 respostas que são muito comuns, como o preço da mercadoria mais barata, a concorrência também, o produto. Mas essas respostas existem, só que no final o seu cliente para de comprar porque ele não conseguiu vender. Então não tem jeito, você pode fazer inúmeras comunicações, você pode aparecer lá na porta do cara, se ele não estiver escoando a sua mercadoria, ele não vai voltar para comprar. Então aqui tem uma sequência, né? Ele compra de você, não vende, ele fica sem caixa e ele some. Então quando o lojista trava nessa cadeia do modo atacado, a gente acaba travando junto, você acaba travando junto. Então, agora que a gente viu que esse é o problema, eu quero dar um nome para esse problema, que é um conceito, né, que a gente tem aqui, que é de sell-in e sell-out. Eu não sei se vocês já estão acostumados com esses termos, mas o que eles significam? Sell-in é quando você vende para o seu cliente, que é o lojista. Então esse pedido saiu ali, você colocou no seu RP, entregou na mão dele, é o sell-in. O sell-out é quando o seu lojista vende para o consumidor. Quando chega no consumidor final, que é quem coloca o dinheiro no bolso de todo mundo nessa cadeia. Então, a grande preocupação
que a gente tem aqui, né, dado esse problema que a gente já identificou, é o sellout. Então eu posso resumir que o maior problema do atacado de moda hoje está no sellout. Então você tem problemas aqui na entrada, porque lá no final ele não está conseguindo escoar esse produto. Então, isso parece simples, mas aqui você começa a entender esses conceitos e algumas coisas vão mudando na sua cabeça. Com isso aqui, tudo bem? Deu para entender? Legal. Vou diminuir um pouquinho. A situação que a gente tem aqui, e eu quero provocar vocês, é que hoje no mercado é muito comum as marcas focarem somente no sell-in. Então, se você parar para pensar, puxa lá atrás na memória, quando foi a última vez que você realmente fez alguma ação, tomou alguma ação para melhorar a venda do seu cliente na ponta? É muito difícil, às vezes parece inacessível chegar lá, não tem como você controlar, né? Então, o que acaba acontecendo é que você vende e torce para o seu cliente saber vender, torce para o seu cliente ter um Instagram legal, ter uma vitrine legal, saber atender e tudo isso. Então, enquanto o comercial, as vendedoras, o catálogo, as campanhas, tráfego, tudo que a gente faz está pensando no sell-in, ninguém está olhando para o sell-out. Porque a gente não está e o nosso revendedor muitas vezes não consegue fazer isso direito, que é o que eu vou seguir aqui um pouco mais adiante. Então, não é que você perdeu esse cliente, mas ele travou. Então, muitas vezes ele não sai porque achou alguém melhor, mas porque ele não conseguiu vender o que ele tinha, o que ele comprou de você. Muito bem. O grande problema aqui dessa situação é que hoje você delega 100% do reconhecimento da sua marca para um intermediário que muitas vezes não consegue fazer isso sozinho. Então imagina que para você conseguir ter um bom sellout, uma saída na ponta final, o consumidor final ele precisa conhecer o seu produto. Ele precisa entender como funciona, porque é bom, precisa ter um alcance, né, de marca. Só que o seu revendedor ele não consegue fazer isso, ele não consegue furar essa bolha. Então ele não consegue despertar desejo no consumidor final. Então todos os esforços que a gente faz para alcançar o revendedor param nele e dali ele não consegue seguir. Então imagina o dia a dia aqui digital de um revendedor de moda médio, né, padrão. Ele abre a loja de manhã, ele posta uma foto quando ele acha que deve postar no Instagram, ele manda uma campanha no WhatsApp de vez em quando para alguns clientes dele e espera o cliente aparecer. E aí o que a gente faz? Entrega a mercadoria e meio que pensa assim, vende aí. A gente não tem uma ação concreta para poder ajudar essa pessoa a vender. Então aí tem uma corrente, né? O lojista não vende, não fatura, não repõe e a gente trava junto com esse lojista. E tudo isso acontece em silêncio. Então, esses revendedores, falsos revendedores, eles vão parando de comprar e muitas vezes a gente não percebe. A gente só percebe quando ele faz 6 meses que não aparece, 9 meses, 1 ano, você pergunta para a vendedora e ela fala, putz, de fato, faz tempo que aquela pessoa não volta. Então, o cliente vai sumindo, ele não para de uma vez normalmente, né? E aí você vai pensando que é um problema de crise, que é um problema de imposto. Aí tem aqui, né, a concorrência chinesa, um pouco daquilo que você estava falando, o concorrente copiou, ou veio um produto lá da Shein. Mas, fato é, o resumo disso que eu quero dizer é que o consumidor final não te conhece. Porque ninguém está fazendo esse trabalho. Você não está fazendo ativamente, o seu revendedor não consegue fazer esse trabalho. E eu vou falar um pouquinho mais disso ainda, quando a gente chegar ali no sellout de novo. Então eu vou abrir um parênteses aqui nesses problemas, e vou passar pelas camadas que a gente tem. Então quando eu estava pensando em recompra, da última palestra que a gente fez aqui, né, ali quando as meninas entregam os papeizinhos sobre os temas das próximas, surgiu muito recompra e tecnologia. Então, o que a gente pensou, vamos fazer uma palestra que vai unir essas duas coisas, recompra e tecnologia. Então eu estava pensando ali em camadas, como a gente pode abordar esse problema de uma forma didática. E eu cheguei nisso aqui. Então a gente tem uma primeira camada que é extremamente urgente para recompra, que eu chamo aqui a camada do pós-venda.
Então, é onde a gente vai pensar em ter um pós-venda automatizado. Então, pós-venda, basicamente, o seu cliente acabou de comprar, seja novo ou seja antigo, o básico que a gente precisa fazer e mais urgente é ter uma cadência pronta para poder fazer o pós-venda com essa pessoa. Seguido disso, a gente tem a comunicação em massa segmentada, ou seja, já estou aqui com os meus clientes mais aquecidos que compraram num período recente, estou trabalhando eles, agora eu preciso, em massa, de forma organizada, falar sobre as minhas campanhas, falar sobre as minhas ações para clientes específicos, em momentos específicos. Então, lancei uma coleção, preciso que isso chegue até boa parte da minha base. Preciso que essa base conheça, saiba o que eu estou fazendo. E lá no final, a gente entra com a solução do sellout de novo. Eu vou falar mais um pouquinho de sellout e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o sellout. E por que está nessa ordem? Porque aqui tem aquela analogia das frutas baixas, né? Se você precisa pegar uma maçã, você não vai começar pegando a maçã que está lá em cima. Você vai começar pegando a maçã que está mais baixa, porque ela está mais acessível e é muito mais fácil. Você não precisa subir numa escada, você estica o braço e faz. Então, apesar de ser aqui o básico, o mais urgente, depois isso vai crescendo, também é o mais fácil de resolver. O primeiro é o mais fácil, depois vem o segundo e por último é o terceiro. O sellout é o mais complexo e o mais difícil de resolver. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. Tudo bem? Estão comigo? Beleza. Então, sobre o pós-venda automatizado. O que é o pós-venda automatizado? É uma cadência de contato que mantém esse cliente aquecido. Então, o pós-venda não é uma mensagem que você manda para o cliente, seu pedido acabou de sair, ou pode até ser, seu pedido chegou aí. É uma cadência de contato. Então, a gente precisa perguntar para esse cliente se ele recebeu a mercadoria, se está tudo certo, se está como ele esperava, se ele está conseguindo vender, oferecer para ele material de apoio. Então, falando, você precisa de fotos, você precisa de vídeos, e a gente vai voltar um pouquinho num gancho importante de conteúdo lá no final, quando a gente for falar de sellout. Tá? Então, fica com isso na cabeça sobre material de apoio, beleza? Lançamentos, então, apresentar para esse cliente o que você está trazendo de novo, que ele pode recomprar. Hora de repor. Então, se a gente sabe que um cliente tem um comportamento de compra de todo dia 15 ou todo dia 20 está fazendo um pedido, o que a gente deveria fazer? Deveria estar ali no nosso CRM ou com a vendedora, enfim. Eu entender esse comportamento de compra e lembrar esse cliente ali perto do dia 20, perto do dia que ele faz as compras dele, que ele pode repor aquela mercadoria, que chegou reposição daquela mercadoria que ele comprou, ou alguma coisa parecida. E você percebe que aqui no pós-venda você também já começa a melhorar um pouquinho aquela situação do sellout, ou seja, você está ajudando o seu revendedor, está tornando a vida dele um pouco mais fácil. A gente pode fazer até uma analogia ali com o mercado, mercadinho, essas coisas, né? Às vezes o fornecedor, ele literalmente coloca o produto dentro da sua loja porque você não tem tempo, você não tem nem como sair para buscar. Então aqui, fazendo uma analogia, a gente precisa tornar a vida desse nosso revendedor mais fácil. Isso aqui parece simples, é simples, só que quase ninguém faz com consistência, porque o time da marca normalmente está ocupado fazendo diversas outras coisas. E até aproveito aqui, com relação ao pós-venda, para perguntar para vocês se na marca de vocês, de algum de vocês, tem um processo assim redondinho de pós-venda. Alguém tem? Um processo assim, fala, não, o cliente compra, ele recebe a primeira mensagem, depois de 15 dias ele recebe uma segunda, e aí 30, 50 dias eu chamo ele de novo, e aí 60 dias, se ele não apareceu, alguém tem uma cadência montadinha assim na loja? É difícil, né? É difícil. Parece um trabalho simples, mas é difícil de implantar. E aqui eu aproveito já para trazer um pouco do Taylor para essa realidade, porque na mão é muito difícil de fazer, só que a tecnologia já chegou para poder ajudar a gente a fazer isso. Então, o que o Taylor faz nesse caso, falando sobre a cadência de pós-venda, né? A gente primeiro integra no seu sistema ERP, então automaticamente a gente consegue entender quem são os seus clientes.
os melhores clientes, os que compraram agora ou que estão há muito tempo sem comprar. A gente integra também em outras fontes de dados, como o seu catálogo, por exemplo. A gente conecta no WhatsApp das vendedoras. A partir daí, o sistema ele cria as tarefas automaticamente para suas vendedoras. Então imagina que a vendedora está ali trabalhando normal e ela recebe ali uma lista, entre aspas, tá? Porque é no sistema, no aplicativo, de tarefas. Fulana, hoje você precisa entrar em contato com o Rafael, com a Luciana, com a Fernanda, por motivo de faz 10 dias que ela não compra, faz 20 dias que ela não compra, e a mensagem que você pode enviar para a Fernanda, para a Rafaela é essa daqui. Porque ela comprou o produto X, porque ela estava numa situação Y. Então o sistema ele entrega tudo isso mastigado. Só que melhor do que isso, ele faz automaticamente essas tarefas. Então você pode escolher. Se você quer que algumas dessas tarefas sejam feitas pela própria vendedora, legal. Dá para a vendedora fazer ali na mão, de repente por estratégia, algum cliente que é mais próximo, você não quer enviar uma automação para esse cliente. Mas não, agora com a base, com o grosso ali da minha base, eu gostaria que isso fosse feito sozinho. Ou seja, a minha vendedora ela pode continuar fazendo as atividades dela ali, do dia a dia, normal. Enquanto isso, o sistema identifica quem precisa ser chamado e chama essa pessoa. Então, pelo próprio número da vendedora, com o WhatsApp API oficial da Meta, que aí a gente começa a falar ali de um problema de bloqueios, que eu acho que todo mundo já está um pouquinho também a par, ou teve um número, ou teve um vizinho que bloqueou o número, todo mundo acho que já teve uma experiência de número de WhatsApp, né? Bloqueado. Então aqui no Tailor a gente conecta por API oficial e essa mensagem já é disparada do número da vendedora para o cliente dela, os clientes da carteira dela, tudo bem? Você configura essa cadência uma vez, então, por exemplo, um dia após o pedido, os clientes recebem uma mensagem. O cliente novo, ele pode ter um espaçamento menor do que o cliente antigo, por exemplo. Se o seu cliente antigo está sempre comprando na sua marca, você não precisa ficar mandando várias mensagens para ele o tempo todo de pós-venda. Obrigado pelo seu pedido e daqui a pouco chegou sua mercadoria. Talvez na semana seguinte ele já vai até fazer outro pedido e aí não faz sentido. Então você pode configurar uma cadência diferente para esse cliente. O seu cliente que é muito quente, ele tem um espaçamento maior, ou seja, você não deixa ele desaparecer. O cliente que é muito quente, se ele ficar 30 dias sem comprar, aí eu mando uma mensagem para esse cara. Agora, o cliente que é mais novo, comprou comigo uma vez só, é importante eu acompanhar mais de perto. É importante eu perguntar no dia 10, no dia 20, no dia 30 e ficar ali em cima para poder entender se ele conseguiu vender, se ele precisa de alguma coisa, certo? Então a gente configura essas cadências e fica rodando e a gente resolve, definitivamente estanca o problema do pós-venda automatizado. Tudo bem até aqui? Seguindo, a gente tem a comunicação em massa, mas não é uma comunicação em massa da maneira tradicional como foi feito no mercado por muitos e muitos anos, até que o WhatsApp começou a bloquear os números, né? O que isso significa? Até pouco tempo atrás, era muito comum a vendedora pegar uma lista ali de contatos da cabeça dela, ou, enfim, que estava mais próximo ali, ou só os clientes VIP. Às vezes clientes VIPs, entre aspas, que nem são mais VIP, porque faz tempo que não compra, mas ainda está numa lista específica VIP lá, e ela disparar essas mensagens pelo WhatsApp normal. 2 problemas que a gente tinha aí. O primeiro é o próprio bloqueio, e o segundo é que todo mundo recebe o mesmo modelo de mensagem, sendo que eu, de fato, tenho clientes que são mais importantes do que os outros, porque eles compram muito mais, eles compram com mais frequência, eles compram maior valor, então eles deveriam receber um tratamento diferente. É como você chegar na padaria, imagina você vai numa padaria, você vai cortar o cabelo sempre no mesmo lugar e o seu barbeiro ou a pessoa da padaria, ele te trata exatamente do mesmo jeito de alguém que está lá pela primeira vez. Parece bobo assim, mas se você chega na padaria e ele fala, eu de sempre, você já se sente meio especial, né? Você fala, o cara lembrou de mim. E é exatamente a mesma coisa aqui. Então a comunicação ela tem que ser diferente para os nossos melhores clientes, porque o consumidor de maneira geral, hoje, ele é muito carente de atenção. Então se a gente pega principalmente no mercado que a gente está, isso já é um diferencial absurdo. Porque ele fala, não tem outra marca que se preocupa com o que eu estou fazendo,
que se preocupa de lembrar de mim, de me chamar pelo nome, enfim. E até o que a gente estava falando agorinha, né, das mensagens, quando vai para as vendedoras fazerem manualmente, também é muito legal a vendedora mandar um áudio para esse cliente, falando o nome dele, aí o cliente já, inconscientemente, ele pensa, pô, ela parou mesmo 2 minutos aqui para falar comigo, né? Não foi uma comunicação em massa. E isso é muito importante para o mercado de maneira geral. Então, como é que a gente faz aqui com essa comunicação em massa? Uma reativação, então a gente manda, ó, faz tempo que a gente não se fala, surgiu uma coleção aqui que é parecida com as coisas que você gosta, que você costuma comprar, por exemplo. Lançamento, então aqui se eu tenho um cliente VIP, aqui são exemplos de centenas que a gente pode fazer, né? Fulano, ó, tô te mandando um acesso antecipado porque você é um VIP, ou seja, já é um reconhecimento adicional que você dá para essa pessoa. Promoção, aí promoção a gente costuma, já falando um pouquinho mais de estratégia mesmo, né? Trabalhar com aqueles clientes que já estão sumindo, que já estão há muito tempo distantes da marca, então eles precisam de uma ação mais agressiva para a gente poder recuperar eles. Então, olha, eu tenho uma condição aqui porque faz 90 dias que você não compra, será que isso aqui faz sentido para você? Você tem um cupom e tentar reativar essa pessoa, é uma possibilidade. Reposição são clientes já mais recentes, a gente não precisa ser tão agressivo, é uma estratégia que a gente faz ali com pessoas que estão há 30 dias sem comprar, por exemplo, né? Você pergunta se precisa repor e por aí vai. Então a ideia aqui é que não adianta a gente fazer uma comunicação em massa com todo mundo, mas sim segmentar essa cadeia aqui para a gente poder fazer esses disparos com qualidade, né? E aqui, puxando mais uma vez para dentro do Tailor, esse segundo problema, essa segunda camada de problema, como que a gente resolve no Tailor? Primeiro aqui a gente tem o RFV automático, que é uma das coisas mais legais. O André, até a hora que eu passar aqui para ele, vai mostrar para vocês o gráfico, como fica. O que a gente faz? Como a gente está conectado no seu ERP e em outras bases de dados, a gente consegue entender, através dessa metodologia de mercado, que se chama recência, frequência e valor, quais são os seus clientes que compraram mais recentemente no R, quanto tempo faz que eles estão sem comprar, com quanta frequência, com qual frequência eles estão comprando, se eles estão comprando várias vezes no mês ou na semana, no ano, e qual valor no V. Então o sistema ele classifica, a partir de alguns critérios e algumas contas, categorias para cada um desses clientes. Então eu vou ter uma separação ali automática. Quais são os clientes campeões que compram muito e compram bem, depois os fiéis, potenciais fiéis, quais clientes precisam de atenção, em risco, clientes que estão ficando perdidos, e isso dá uma clareza muito grande para a gente poder fazer essas ações de disparos. Então, se eu tenho uma categoria ali que eu aperto um botão, quero falar com meus clientes que estão em risco, e monto uma mensagem para eles, eu sei que essa mensagem está sendo muito bem segmentada. Eu estou usando um tom de voz, estou usando uma ação, uma oferta específica para essa galera. Então, tudo isso vem pronto dentro do sistema, assim que você conecta o seu ERP lá dentro. Listas dinâmicas. Além do RFV, a gente tem outras possibilidades dentro do Tailor de segmentar. Então, a gente pode ir por região. Quero falar só com meus clientes de Recife, só com meus clientes de Santa Catarina. Eu posso. E eu posso, inclusive, até mencionar na mensagem: fulano, tudo bem? Estou fazendo uma ação aqui só para os clientes de Santa Catarina. Então, até ele entender ali que é uma automação, né, fica tão próximo, fica tão íntimo, que muitas vezes o cliente até nem percebe que é uma automação que está saindo ali. Valor, tempo sem comprar, diversos tipos de filtros a gente pode fazer para poder chegar até esses clientes de forma segmentada. E quando o cliente muda de categoria, já muda também ali no Tailor. Se o cliente está ficando sem comprar ou está comprando mais, automaticamente o Tailor já vai mudar ele de categoria. A próxima ação que a gente fizer já vai estar certinha também. E principal ali, sem bloqueio. Então o Tailor hoje ele é um parceiro de tecnologia da Meta. Então a gente conecta os números por API oficial do WhatsApp. A API oficial do WhatsApp, a gente tem um custo para disparar essas mensagens, que vai de 6 a 36 centavos, a depender do tipo de mensagem que a gente dispara. Inclusive, a gente pode até abrir no final
Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto específico, que geralmente rola muita dúvida, a gente pode falar também sobre isso no final, os custos da API oficial, como funciona, enfim. Mas aqui, o fato é que a gente não tem o risco de bloqueios. E um exemplo, né? Eu tenho 2.000 clientes no meu ERP, eu posso fazer um filtro ali de 60 dias que puxa para mim 400 clientes, eu crio uma mensagem personalizada, 10 minutos depois eu tenho esse pessoal, esses inativos de 60 dias, recebendo uma mensagem minha que eu pensei especificamente para eles. Beleza? Tudo bem aqui? E aqui o último problema daquela camada, que era o sellout. E aí a gente já sai um pouquinho dessa solução prática da fruta baixa, que a tecnologia resolve por vocês, e a gente começa a entrar onde vocês deveriam realmente colocar muita energia de vocês. Porque o que a tecnologia resolve, a tecnologia já resolveu. Então a gente pluga o sistema e está pronto. Eu resolvi o meu pós-venda, resolvi os meus disparos, não tenho bloqueio, não tem por que a gente gastar energia com isso mais. Né? Existe já uma empresa ali que está olhando para isso todo dia, resolvido. Agora, o sellout tem muitas coisas para a gente fazer, muitas coisas. E se a gente for parar para pensar, o core do negócio de moda é trabalhar o sellout. E vai ser para sempre. Porque você precisa vender moda, você precisa estar em contato com o consumidor final, despertar desejo nele, e isso vai ser para o resto da vida. Enquanto a marca existir, vocês vão ter que pensar em estratégias de alcançar o consumidor final. Certo? Certo ou errado? Não tem jeito. Não tem como uma tecnologia substituir isso de vocês, porque isso é único, isso é de cada marca, e você precisa estar pensando nisso o tempo todo. Então aqui, dentre diversas coisas que a gente pode fazer para melhorar o sellout, eu separei a que eu considero a mais importante de todas, o 80-20. Então, 80% dos resultados com 20% de esforço e energia. Então, a minha recomendação é, se você focar nisso aqui, se você entender isso aqui, que eu vou falar agora, pode ser que mude muita coisa na sua marca daqui para frente. E se você aplicar principalmente. Então, eu vou passar o conceito para vocês. Você deveria produzir conteúdos voltados para o consumidor final. Parece contraintuitivo, né? É até um tabu falar de varejo ou qualquer coisa assim no atacado, mas vou explicar, vai ficar mais claro aqui para vocês. A sua marca, ela precisa ser reconhecida, como eu estava falando lá no começo, para a gente ter sellout. E é a sua marca, portanto, que deveria ser responsável por produzir esses conteúdos que impactam o consumidor final. Por quê? O revendedor, sozinho, ele não sabe, eu acho que tem um slide que fala exatamente isso, talvez esteja mais para frente, eu confundi a ordem, mas ele não sabe fazer, muitas vezes, ou ele não consegue, ou ele não tem recursos. Então imagina que você vendeu o seu produto para o lojista, ele tem você e mais 15 fornecedores para trabalhar. E aí ele tem que postar as coisas ali no Instagram e tudo mais. Por que ele priorizaria o seu produto para fazer um material diferente para postar no Instagram? Para poder fazer alguma coisa ali que chame a atenção para o seu produto. É difícil. Então imagina que ele está limitado, o lojista ele já está sendo esmagado ali, entre aspas, por muitas situações que a gente já sabe, principalmente os marketplaces, os preços, os fabricantes atravessando de forma não ética, digamos assim, o revendedor não pelas vias mais adequadas, né? Então ele se vê ali preso, ele não consegue. Imagina que ele, para produzir um conteúdo super legal, de uma roupa, de uma camiseta, ele precisa gastar 100, 200 reais. Ele não vai gastar. Então o que a gente deveria pensar e começar a fazer? Pô, se eu tenho essa camiseta, eu fabrico 1000 dessa daqui, será que vale a pena eu gastar 200, 300 reais para fazer um conteúdo intencionalmente voltado para o consumidor final e entregar esse conteúdo pronto para o meu lojista trabalhar? Então, esse é o raciocínio que eu quero passar para vocês aqui. Isso é o que eu quero dizer com produzir intencionalmente conteúdos para o consumidor final. Porque é diferente.
a gente fazer o teaser. Pô, o teaser é muito legal, ele desperta desejo, mas ele não comunica exatamente da forma que hoje a gente precisa que seja comunicado. Da forma que hoje o algoritmo das redes sociais beneficiem esse conteúdo. Pelo contrário, na verdade, hoje quanto mais cara de revista tiver o conteúdo, menos ele entrega. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma experiência com isso, em tráfego, até em conteúdos orgânicos que você posta no Instagram. Se está com cara de revista, entrega pouco. Então a gente precisa humanizar esses conteúdos. Existem estratégias para a gente produzir esses conteúdos de forma que você posta, o algoritmo entrega, alcança as pessoas, convence as pessoas. Normalmente são conteúdos onde a gente explica mais sobre o produto, a gente fala mais, tem alguém apresentando, alguém aparece, que fica muito mais nativo ali, com aquela cara de conteúdo de rede social que nem parece uma propaganda. Ou não parece a marca falando de si própria. É um conteúdo mais autêntico, como se fosse uma recomendação. Então, por que não nós, como fabricantes, a gente não olhar para isso aqui e produzir, e assumir a responsabilidade sobre esses conteúdos, né? O que acontece quando você assume essa responsabilidade? O lojista que até então, ele estava lutando ali sozinho para conseguir sobreviver no digital, inventando, agora ele tem um material pronto e tem direção. Então ele sabe que aquele conteúdo específico ele consegue postar, trabalhar e funciona bem. A marca que até então estava invisível para o consumidor final, porque a gente estava trabalhando só aquelas fotos e o teaser, né, o revendedor posta e ali mesmo fica, agora ela começa a ficar mais reconhecida. Ela começa a ter mais entrega na rede social, as pessoas enxergam o seu produto. E essa roda que estava travada ali nesse ciclo volta a funcionar aos poucos. Então o sellout acontece, o consumidor compra, o seu lojista repõe e compra de você de volta. E a roda começa a girar. E aqui, só para reforçar a ideia, eu tenho alguns exemplos, né, que mostram que o lojista ele faz fila para revender marcas que já são conhecidas. Então, eu tenho aqui exemplos globais, né? Nike, Adidas, você vê que essas marcas têm canais de atacado, mas tem canais de varejo, tem canais de revenda, tem lojas próprias, diversos canais. E existe um certo tabu no atacado, né, que é, eu sou uma marca de atacado, mas até quando você pode ter somente um canal? Né? Até quando você vai trabalhar o conteúdo, os seus esforços somente pensando no sell-in? Então é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Então tem Nike, Adidas, e aqui puxando para o nosso mercado, tem Coach, Morena Rosa, Farm, Animale, Hering. Então, será que essas marcas elas são desejadas porque tem muitos revendedores, ou elas têm muitos revendedores porque elas conseguiram despertar desejo no consumidor final, que é quem de fato faz esse ciclo todo girar? Então essa ordem importa, e ela nunca importou tanto como hoje, porque até uma década atrás você precisava de um bom produto e um bom ponto, principalmente. Falando de marketing e vendas, era isso. Porque o lojista era obrigado a vir até os polos, né? Começando na cadeia no sellout, o consumidor era obrigado a ir até a loja, o lojista era obrigado a vir até os polos e ele encontrava a gente aqui. Agora não, a gente precisa chegar lá na ponta. Então o princípio é a gente conseguir fazer isso daqui, chegar no consumidor final e atrair o revendedor. Isso aqui está fazendo sentido para vocês? Beleza. O que a gente ganha simultaneamente aqui? 4 coisas quando a marca assume o conteúdo de sellout. Primeiro, que fortalece a sua marca. Então o consumidor final ele enxerga você, ele reconhece, você consegue despertar desejo nele e cria essa demanda, né? O revendedor ele pode vir até você porque agora ele vê que, poxa, se eu colocar isso aqui na minha loja, existe um potencial de venda. Dá poder ao seu revendedor. Então imagina que até para abrir clientes novos, isso vira um argumento muito forte de venda. Porque se eu sou um lojista, eu preciso comprar de alguém. Vamos fazer esse raciocínio. Eu tenho ali 10, 15 fornecedores na minha loja, eu venho aqui, eu estou procurando na internet. Se eu não comprar de alguém, a minha loja fecha. Eu tenho que comprar de alguém. Então a nossa missão é ser a escolha dessa pessoa.
para que ele compre de nós. Então, quando ele está comparando, se ele tem o catálogo ali de marcas para comparar, se eu mostro para ele que eu tenho conteúdos que é só ele pegar e postar, que funcionam, que eu tenho aqui do lado outros revendedores que mostram isso, né? Que a marca está chegando no consumidor final, cara, isso é um argumento muito forte para ele dar uma chance para a minha marca. Então, me diferencia, tira daquela prateleira de, poxa, é produto por produto, tem o quê? Fala, não, aqui, nossa, olha que conteúdo diferente. Esse conteúdo aqui eu consigo usar na minha rede social, não é mais do mesmo. Entre outras diversas coisas, né? Focando aqui em conteúdo, mas dá poder para o seu revendedor. Padroniza a comunicação, então você consegue controlar, inclusive, como você quer trabalhar o tom de voz da sua marca, como você quer trabalhar os materiais ali, as mídias de marketing da sua marca, se isso for uma necessidade para você. Você consegue, porque você vai distribuir esse material para os seus revendedores poderem trabalhar. E gera uma dependência saudável, porque você para de concorrer ali por peça, como eu estava falando, e você já começa a trabalhar um serviço. E esse lojista, ele não vai querer comprar de outra pessoa se você está oferecendo várias coisas ali para ele. Um suporte de venda real, que realmente ajuda ele a revender. Então, o sellout não é sobre fazer marketing, mas sim criar uma vantagem competitiva. E normalmente isso vai estar numa camada de serviço, porque a nível de produto é muito difícil, é muito mais difícil você fazer isso, criar uma vantagem competitiva e explicar o seu produto. Então, entra um pouco numa camada de serviço. O que mais você consegue oferecer para o seu lojista que o seu concorrente não faz? E aqui, no meu ponto de vista, é um dos principais pontos que você poderia atacar, porque é fácil de resolver. É mais difícil do que a tecnologia que já está pronta, os outros dois, mas aqui dentro do sellout, produzir os conteúdos é fácil de resolver. Ou seja, vocês têm condições de fazer. Beleza? E seguindo aqui, apesar de essa parte do sellout ser um trabalho da marca, a ferramenta não faz por você, ainda assim a ferramenta consegue te ajudar. Você não precisa ficar totalmente no escuro para isso. Então, para que você possa criar um conteúdo certo, ou dar um direcionamento certo para o seu cliente, é importante que você tenha dados nas mãos. Dados da sua própria marca, dados do mercado, e aqui com o Tailor você também consegue ter esse tipo de inteligência. Então, algumas das coisas que você vai encontrar também no Tailor. Mapa de clientes, então você consegue enxergar onde você tem maior atuação no país. Um mapa mesmo, visual assim. Então, poxa, eu estou vendo aqui que eu tenho muito cliente em São Paulo, mas eu não tenho quase cliente nenhum em Goiás. Será que eu posso fazer alguma ação para abrir revendedores lá? Então, será que eu posso usar isso como informação? Aí é de novo, a camada de serviço do sellout. Se eu tenho alguns revendedores em Goiás, por exemplo, eu posso comunicar para essas pessoas, falar, eu ainda tenho poucos pontos de venda, você pode aproveitar essa uma oportunidade, por exemplo, passar isso para essa pessoa. Curva ABC de produtos, então você consegue saber quais dos seus produtos eles têm melhor saída, quando eles têm melhor saída, se tem sazonalidade, quais são os seus picos de venda, e tudo isso você também consegue oferecer como uma camada de serviço para o seu revendedor. Então a conversa com ele ali, ele muda. Ao invés de, fulano, olha essa coleção nova, você pode dizer, fulano, esse modelo é campeão em lojas parecidas com a sua. Eu tenho essa informação. É um produto que para nós aqui é campeão. Ao invés de mandar, fulano, quer repor essa mercadoria? Você pode falar, fulano, mês que vem, esse tipo de produto, ele vai estar num pico de vendas. Eu estou vendo uma crescente de vendas para esse tipo de produto. Você não quer incluir esse produto no seu leque? Faz sentido, eu acho que faz sentido para você. Vira uma curadoria, vira uma consultoria. Você torna a vida dele mais fácil. Beleza? Seguindo aqui, peraí, antes. Tá, que eu tenho uma solução ali de sellout para vocês ainda. Agora, dessas 3 camadas que eu estava falando aqui, 2 delas exigem muita consistência e rotina, que são as 2 primeiras, né? Então, vocês até podem fazer isso sozinhos, mas como eu perguntei lá no começo, né? Alguém aqui tem uma cadência já criada, construída
rodando, é muito difícil fazer. Então, com o Excel, possivelmente não vai funcionar, com as vendedoras também não, e mandar mensagem uma a uma também não. Então, por isso que o Tailor, ele transforma aquelas 2 primeiras camadas ali de recompra e disparos em um processo recorrente. Conecta no RP, conecta no WhatsApp das suas vendedoras e não tem risco de bloqueio. E na terceira camada, apesar de ainda ser mais com a marca, o Tailor ainda ajuda vocês também com isso. Então temos as 3 camadas de novo aqui na tela. O que eu quero reforçar aqui para vocês agora é: as 2 primeiras eu considero que vocês não têm mais esse problema, porque a tecnologia já resolveu. Isso é importante trazer. E não é... Uma vez eu ouvi uma frase e isso ficou comigo e eu sempre me pego pensando nela. Que é: se você tem dinheiro para resolver um problema, você não tem um problema. Você tem esse problema porque você quer conviver com ele. E vira e mexe, eu me pego nessa. Às vezes tem alguma coisa me incomodando por vários dias, eu falo, poxa, por que isso está me incomodando ainda vários dias? Estou gastando energia, isso aqui está me prejudicando, eu posso resolver, simplesmente resolver. Então, o que eu quero deixar claro aqui com esse slide para vocês é que o problema de pós-vendas, o problema de comunicação em massa está resolvido. Não tem motivo mais de vocês conviverem com esse problema. O último problema, ele nunca vai ser resolvido 100%. Ele nunca vai ser estancado como esses outros. É o core do seu negócio, trabalhar a venda do seu produto, como eu estava falando antes. Então ali, as ferramentas vão te ajudar, mas é onde você realmente deveria pegar a sua energia e colocar inteira agora no sellout. Como é que eu faço para o meu cliente conseguir vender? Como é que eu faço para o lojista conseguir vender? Beleza? E aqui é exatamente isso, essa estrutura que o Tailor entrega para vocês e pode ajudar vocês. Tudo bem? Até aqui, gente, alguma dúvida? Tudo certo? Legal. Para a gente fechar, antes de eu passar para o André, porque ele vai mostrar um pouquinho do sistema por dentro para vocês, eu quero fazer uma proposta de um acordo com vocês. Por quê? Porque normalmente a gente não faz o que precisa, a gente só faz o que quer. Então, para dar um exemplo, né, para vocês, eu tô com uma resina do meu dente aqui, que tem um trinquinho, tem um mês, e a minha mulher quer me matar por causa disso, porque eu não vou lá resolver. Eu preciso resolver, só que eu não quero. E a gente faz isso para várias coisas na vida. Então, como nesse caso, vocês sabem que vocês precisam estruturar o pós-venda. Vocês sabem que precisam cuidar da base. Vocês sabem que precisam ajudar o sellout. Só que vocês não querem fazer isso, porque talvez não pareça tão urgente agora, mas depois pode ser tarde demais. Então, o acordo que eu quero fazer aqui com vocês é para tentar transformar uma coisa que vocês precisam, que é fazer tudo isso, que eu acho que a gente concorda. A gente concorda que isso é necessário? Beleza. Uma coisa que vocês precisam em algo que vocês querem. Então, como é que eu quero fazer isso com vocês? Eu vou entregar para vocês uma solução prática que aumenta instantaneamente o sellout da sua marca. Eu não estou falando que isso aqui resolve o sellout da sua marca, mas vai aumentar e muito rápido. Então, não é teoria, não é conceito. Você consegue aplicar em uma semana, isso que eu quero mostrar para vocês, e a gente já validou isso em dezenas de marcas. Mas é um acordo, e esse acordo tem um plano. Então, qual é o meu plano? Você vai produzir um tipo de conteúdo específico, que é um conteúdo que converte consumidores finais. Então, é um conteúdo que hoje é beneficiado pelo algoritmo das redes sociais, que conecta, que engaja, que vende, que na mão dos seus revendedores funciona, ou até em canal de varejo para quem tiver, beleza? Depois que você fizer esse conteúdo, você vai disparar esse conteúdo para a sua base de clientes. Você vai falar para eles, fulano, agora a gente está trabalhando com esse formato de conteúdo, pensando em melhorar a sua venda, pensando em te ajudar. Então toma esse conteúdo e usa desse jeito. Então eu vou te entregar o conteúdo, você dispara para a sua base, a gente vai te entregar a estratégia para você fazer isso
E no terceiro aqui, os seus revendedores vão começar a vender mais. Esse é o plano. Legal? Nesse plano, o que eu te entrego? Uma aula gravada que te ensina que tipo de conteúdo é esse, como que funciona, como você faz esse conteúdo. Uma pasta de referências cheia de conteúdos como esse, para você espelhar, poder modelar, copiar e colar na sua marca. E o André que está ali, ele te mostra como você faz para disparar isso dentro do Tailor, pelo canal certo, sem bloqueios no WhatsApp. Ou seja, eu te entrego tudo o que você precisa para poder fazer isso funcionar. Em contrapartida, como é um acordo, o que eu preciso de você? Eu preciso entender a sua marca. Eu preciso de uma reunião de diagnóstico, por quê? Aqui nós falamos de diversos gargalos, mas cada marca tem muitos outros gargalos que a gente não consegue sem uma reunião de diagnóstico com vocês. E o Tailor também tem muitas outras soluções que estancam problemas, assim como esse da pós-venda, assim como esse dos disparos em massa. Então eu preciso de uma reunião de diagnóstico com vocês de 1 hora para poder mostrar para vocês. Numa demonstração, normalmente o André que faz essa demonstração, e falar, fulano, então você está com problema aqui, 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 a gente pode te ajudar desse jeito e desse jeito. Legal? Então, será que é uma troca justa? Eu te entreguei agora um conteúdo de valor, você me dá 1 hora do seu tempo, eu te entrego ainda mais valor e resolvo os problemas da sua marca e depois disso você vende mais. Então, vocês acham que faz sentido? E o que você recebe nesse diagnóstico individual? Primeiro, a demonstração completa da ferramenta para o seu cenário. Então, como eu estava falando, isso aqui funciona aqui, isso aqui funciona aqui. Você vê tudo funcionando e como se aplica para você. Em seguida, fez a reunião de diagnóstico, recebe o plano de ação com os conteúdos, com a estratégia, tudo pronto para você conseguir colocar para rodar. E no final, opcional, para quem quiser, como bônus, um diagnóstico de marketing digital da sua marca. No caso desse diagnóstico, é comigo mesmo, eu mesmo vou fazer para vocês e é agendado depois dessa primeira reunião com o André, opcional para quem quiser, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando tornar algo que vocês precisem, algo que vocês querem. Tentando ancorar isso, principalmente nesse plano de ação aqui para vocês. Eu estou tentando empilhar benefícios para que vocês possam se ajudar, resolver o problema que é necessário para vocês. Como resgatar isso daqui? Na próxima tela eu vou deixar um QR Code. Então, vocês vão escanear esse QR Code, vai abrir ali para preencher os seus dados e agendar já a reunião de diagnóstico com o André. Feito isso, em algum dia e horário marcado, vai acontecer essa reunião com o André. Feita a reunião, vocês recebem os conteúdos e depois, quem quiser o diagnóstico de marketing digital, que envolve ali Instagram, tráfego pago e etc., a gente agenda depois. Tudo bem? Então, bom, eu vou deixar o QR Code aqui. Se não funcionar o QR Code, lá no nosso Instagram, deixa eu ver se tá... Eu vou só aumentar. Espera aí. Opa. Se alguém não estiver conseguindo usar o QR Code, não está no Insta, mas pode acessar usetailor.com.br/abiv, tá bom? E aí vocês vão cair nessa mesma tela para poder agendar essa call de diagnóstico. Eu vou deixar aqui um minutinho. Nesse momento, se alguém quiser aproveitar para tirar dúvidas sobre qualquer assunto que a gente falou aqui, só de dentro do produto o André vai mostrar agora para vocês. Então, ele é a melhor pessoa para falar tecnicamente sobre o produto, mas sobre o que a gente falou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar agora. Nenhuma? Beleza. Se quiser. Deu pra pegar, gente? Foi legal? Esclareceu algumas coisas? Foi bom? Legal.
gente chama, marketing de vendas. E antes de falar do produto, vou falar uns 10 minutinhos só sobre o produto com vocês. Mas eu já tive consultoria de vendas, já fui de outras empresas do mercado de confecção também, foi de confecção há muito tempo. E durante o meu tempo de consultoria, tinha uma equipe, tinha 2 sócios junto comigo, e a gente atuava dentro das confecções como gestores comerciais. Então, igual o que um gerente faz, um gestor faz dentro da área comercial, era exatamente o que a gente fazia. Nessa consultoria, eu cobrava 15 mil reais por mês, mais ou menos, então é um valor alto, assim, é considerável, mas porque a gente entrava na confecção e a gente trabalhava junto, a gente passava 1, 2 dias presencial juntos dentro da marca, aí ajudava a vender, ajudava a treinar vendedor, a definir meta, a prospectar cliente, pegar o telefone, ligar para cliente, mandar PDF, mandar catálogo, mandar link, mas também atuar um pouco na parte estratégica, na gestão, definição de metas, definição em o que a gente precisa fazer para vender esse ano, o que a gente precisa fazer para ser um pouco mais lucrativo. E aí, dessa consultoria, surgiram muitos problemas para eu e para minha equipe, para a gente conseguir resolver. Tipo, sei que a maioria de vocês são de áreas comerciais? São? Vendas? Alguém de marketing? Você é de marketing? Beleza. O que a gente precisa fazer? E lá aí o dono passa para a gente lá, ó, tem que vender mais. Beleza, vou no sistema, vou no RP, pego umas planilhas, aí vejo cliente que está há tanto tempo sem comprar, aí tento fazer um planozinho, aí eu vou lá no estoque, vejo o que tem no estoque, ou então vejo o que tem de lançamento, e só que é tudo muito manual, né? Tudo tem que ser feito pegando planilha, olhando o que precisa fazer e aí lá executar. Marketing, mesma coisa. Ah, se eu pedir para... Como é seu nome? Letícia. Se eu falar assim, ó, Letícia, quero que você vá lá hoje para a gente e olhe as cidades com mais de 1 milhão de habitantes que a gente não tem cliente ativo. Ferrou. Você vai passar o dia inteiro no sistema lá para tentar identificar quem comprou nos últimos 90 dias, que normalmente a gente usa ativo como 90 dias, né? Aí vai cidade por cidade, não sei nem o que você vai fazer lá do seu dia para você conseguir, mas tomaria bastante tempo, certo? Então, eu fazia exatamente o que você faz no seu dia a dia, mas ficou muito desgastante assim para a equipe e decidi eliminar a consultoria, porque, na verdade, o ticket era alto, mas eu não estava nem pagando minhas contas direito com a consultoria, porque eu tinha que contratar muita gente para me ajudar nisso. E, no final, conheci os sócios que eu tenho hoje, e aí eu já conhecia eles antes, na verdade, e a gente, não, vamos eliminar esse negócio aí que você está fazendo manual e vamos fazer tudo automatizado. Porque pegar a planilha já está no sistema. Ver os contatos que estão no WhatsApp da equipe, já existe lá. É só a gente tentar dar um jeito de conectar todas as coisas, conectar a Vest, quem usa Vest aqui para vender? Conectar a Vest lá. Então já existe o dado em algum lugar, basta a gente pegar, juntar tudo num lugar só e aí tentar fazer essas coisas. Então, o que o Gustavo comentou com a gente, de recompra, deixa eu mostrar aqui para vocês assim, ó. Já estou apresentando, né? Já vou jogar para cá. Se ficar muito pequeno, me avisem que eu aumento aqui o zoom. Mas o que a gente fez no Taylor? Ó? Essa aqui é uma marca real de um colega e a gente integrou no RP dele, igual eu falei para vocês, integrei lá no sistema dele, peguei todos os dados. Então tem os dados do sistema de vendas. Integro no WhatsApp da equipe, então tem os dados do WhatsApp da equipe, tem as conversas, tem quantos contatos tem com quem fala X tempo, quem não fala tanto tempo, tudo aqui dentro. E integro também nos catálogos, um dos catálogos que a gente integra é a Vest e deixo tudo dentro da nossa plataforma. Aí beleza. Falei agora rápido do pós-venda que normalmente os gerentes fazem com os vendedores, né? Que é o quê? Vou lá no sistema, pego uma planilha, equipe, está aqui a planilha, aí a equipe vai lá, pega a planilha, e aí olha a planilha, olha o número de celular, aí vai no celular, manda mensagem. É isso, né? Todo mundo que é do comercial faz isso, certo? Beleza, o trabalho, ele até é feito, né? A gente tenta fazer, o vendedor quando está com tempo, ele tenta ir lá, cumprir direitinho as coisas que ele precisa fazer, porém a gente fica meio no escuro do que foi feito, se não foi feito, como foi feito, e aí a gente acaba simplesmente tentando executar tarefas no dia a dia sem ter muita noção do que está acontecendo. Beleza? Mas a gente tenta fazer. Aqui no sistema, como eu tenho todas essas coisas, ó, a gente pode vir aqui em automações, por exemplo, vir em automações de CRM meta oficial, ou vou mostrar para vocês uma automaçãozinha de tarefa que é super simples, mas todo mundo usa no nosso sistema. Então, o próprio Taylor, ele vai lá todos os dias, aí ele
calcula, de acordo com as regras que vocês configurarem aqui, essa marca, ó, hoje ela tem essa tarefinha aqui ativa. Toda vez que um cliente que é campeão da marca completa 21 dias sem comprar, ela vai lá e avisa a vendedora Andréia, ou qualquer vendedora, Janaína, Eduarda, que são as vendedoras dessa marca aqui. Pode dar, por favor. Avisa lá, ô Andréia, ô Janaína, ô Eduarda, você tem o seu cliente campeão aqui que acabou de completar 21 dias sem comprar. É bom você fazer uma abordagem com ele, faz alguma coisa mais personalizada, porque ele é um cliente campeão. Beleza? Aí o sistema, então, ele já faz isso de forma automática, sem ninguém precisar ficar fazendo nada. Todo dia o sistema vai lá e cria as tarefas para os vendedores fazerem as tarefinhas deles do dia. Beleza? Tá. Aí tem marca que fala assim, só para vocês verem aqui rapidinho, para fazer uma tarefa, a gente consegue olhar aqui dentro também, ó, em gestão de tarefas. Por exemplo, vou pôr no mês, acho que está grandão, todo mundo vai conseguir olhar. Vendedora Marivânia. Vendedora Marivânia já fez 446 tarefas esse mês, estamos agora em abril, né? O ticket médio dos clientes dela é de R$ 1.200, desses 446 ela vendeu para 25, 44 mil reais. Isso aqui vindo das tarefinhas que ela fez, né? Ela fez mais outras vendas lá, de outros jeitos, sem ser com atribuição pelas tarefas. Então vocês vão conseguir mensurar também se as tarefinhas estão dando resultado ou não. E aí, se ela está dando resultado, você mantém, ou tenta dar uma melhorada em como o vendedor aborda o cliente. Se ela não dá resultado, você tenta uma abordagem diferente, um tempo diferente para abordar aquele cliente. Beleza? Beleza? Facinho. Show de bolas. Como a gente consegue fazer uma abordagem de recompra de um jeito mais personalizado? Porque naquele trabalho que eu comentei com vocês, de pegar a planilha, falar com o cliente, normalmente o gerente ou o vendedor, ele só tem acesso ao quê? É uma planilha com uma linha, uma folha de papel, com uma linha, aí nessa linha tem às vezes a razão social do cliente, o nome do cliente, CNPJ do cliente, quanto o cliente comprou, última compra e o telefone dele. É isso. Não é isso? Eu vejo até as pessoas balançando a cabeça assim, conversando, mas é isso, né? A gente tem isso. E aí, eu vou falar o que com o cliente? Cliente, tenho novidades. É o que a gente tem de arma para falar, né? Cliente, tenho novidades. Cliente, ontem a gente até fez uma análise e tinha umas palavras assim que o pessoal conversa, tinha até, gravidinha, é uma das palavras que as vendedoras usam, gravidinha quando está grávida lá, surgiu na nossa análise. Ou então, oi querida, você sumiu, a gente tenta fazer isso também como vendedor, né? Você sumiu, o que aconteceu? Não está mais comprando aqui da gente, eu vi aí que você postou coisa no Instagram. É isso o que a gente tem de arma, né, para fazer. Porém, via o Telo, o vendedor ele tem acesso na palma da mão dele, depois se vocês quiserem eu passo meu celular e vocês olham como é que é via celular, mas eu consigo ver todas as compras de um cliente bem facinho, funciona muito bem para o celular também. Imagina eu, como vendedor ou como gestor, olhando esse cliente aqui, entrei num cliente aleatório, tá? Dessa marca, que é um cliente fiel. Estou olhando que esse daqui é o Instagram dela, estou olhando aqui a razão social dela, o CNPJ, ela é de Palmeira dos Índios, Alagoas. Está aqui todos os pedidos que ela fez. O último pedido que ela fez comigo foi dia 23/1 desse ano, que ela comprou R$ 1.113. O que ela mais compra de mim? O que ela mais compra? Vestido. E depois, um pouquinho de blusa. Ela já comprou 60 vestidos aqui da marca. Eu quero ver os modelos, as referências que ela comprou. Ela comprou do vestido Amanda aqui, 5 peças. Beleza, comprou vermelho, M40, beleza. Tenho aqui já os detalhes desse cliente para fazer uma abordagem melhor do que com planilha, certo? Fácil. É o mesmo trabalho sendo feito com planilha, só que ninguém vai precisar fazer planilha nenhuma. E aqui eu vou ter um contexto muito mais legal para falar com esse cliente, né? Então, para eu abordar ele de um jeito muito mais personalizado, tentando entender infos dele que são simples. Por exemplo, essa marca eu tenho Instagram. Eu consigo só clicar aqui e já ir lá e olhar o Instagramzinho dela para ver se ela está publicando minhas peças, se ela está ativa, se ela não está ativa. Isso dá para ser feito fácil aqui também. Mas se eu não tenho Instagram, como que pode ser uma abordagem para um cliente desse? Porque às vezes a gente só fica em venda. Venda, novidade, 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 venda, novidade, novidade. Uma abordagem de relacionamento boa. Fulano de tal, eu não tenho seu Instagram aqui, me passa? Pronto. Não estou vendendo nada para o meu cliente, estou tentando chamar ele para uma conversa, depois que ele me passar o Instagram, se ele me passar o Instagram dele, eu consigo aí sim oferecer um produto. Também é uma abordagem, certo? A gente faz isso pouco no dia a dia de vendas. A gente fica mais com novidade e conversa pouco com os clientes sobre o dia a dia dele. Eu vou sair muito do tema agora,
Mas uma outra coisa que aí ninguém faz de jeito nenhum, nem no Bom Retiro, nem em outros polos. A gente é muito forte aqui em São Paulo, mas a gente também atua. Fortaleza temos clientes muito grandes, Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, que lá também é um polozinho, em Pernambuco, Sul também a gente tem muito cliente. Ninguém, em nenhum lugar faz isso. Todo mundo, quando vocês ou eu, quando a gente vai pesquisar alguma coisa para comprar, né? Eu falei isso para você aquele dia que a gente estava na reunião. O que a gente faz? Quero comprar alguma coisa nova, quero um vestido novo, uma blusa nova, o que a gente faz? Dá uma pesquisada, né? Como pesquisa? O jeito mais comum, todo mundo pesquisando. Pensa numa senhorinha que mora em Buda das Artes lá, que ela quer comprar um vestido que ela vai num aniversário de uma neta dela. O que ela faz? Ela vai na lojinha mais próxima dela, se ela já conhece, né? Certo? Ou ela vai no shopping, compra no shopping, ou elas já estão no digital também, estão pesquisando lá. Loja de roupa perto de mim, loja de vestido perto de mim, todo mundo faz isso, certo? Alguém aqui alguma vez já perguntou assim para um cliente: ô fulano de tal, eu estou olhando aqui e eu não achei sua loja no Google. Alguém já perguntou isso alguma vez? Nunca perguntou, né? E será qual que é a importância da gente conhecer isso aqui? Vamos fazer juntos. Loja de roupas em... Vou colocar Cotia. Eu sempre uso Cotia, que é pertinho. Só que não vou colocar roupa, vou colocar vestido em Cotia. Isso aqui são as lojinhas de quem, gente? Dos nossos clientes, né? Certo? Dos nossos clientes, que a gente vende atacado para eles. Se eu não sei nem se ele tem isso aqui ajuda ele a o quê? No final das contas também. Ajuda ele a vender mais. Ajuda ele a fazer o sellout que o Gustavo falou pra gente que precisa ser feito. Se ele não tem nem isso daqui, e ele tem uma lojinha de bairro, como que o pessoal acha ele? É só passando na porta o tempo inteiro? Será que se eu ajudar ele a configurar o Google Meu Negócio dele, primeiro para eu ajudar ele a configurar o negócio dele, eu preciso saber o que é isso aqui, né? Então eu entro, dou uma investigada como cria um perfilzinho desse, como que atualiza as fotos, o que eu coloco de produto, mas eu não preciso nem fazer isso, porque todas as marcas aqui do Bom Retiro já têm o seu próprio Google Meu Negócio. Então vocês podem olhar o de vocês primeiro. Então vamos pegar uma marca parceira aqui. Vou pegar... Falem uma marca aí, para eu não citar ninguém, para eu não ficar enviesado. Uma marca aqui do Bom Retiro, pessoal. Jack ou do Rodrigo, muito bom. Você é de lá? Ah. Jack ou. Jack ou, vou pôr Bom Retiro, né? Senão é muito vago. Ó, que legal. Já apareceu aqui, ó. Esse daqui já é um resultadozinho patrocinado, então eles têm anúncio rodando no Google. Já está no nível que quase ninguém está fazendo esse negócio aqui. Ok. Aqui do ladinho, ó, tem a loja, ó. Foto da vitrine, show de bola. Jack ou Modas, tem 12 avaliações no Google, 4.8. Tem um telefonezinho, se eu quiser ir no site eu vou, se eu quiser ligar, talvez o telefone funcione. Se eu quiser avaliar, eu posso. Essa loja aqui, bater o olho, já é uma loja que traz uma certa confiança? E se a nota fosse 2.1? Já fica meio ruim, né? Se fosse 2.1, a gente já não sabe se é um negócio legal. Aí a primeira... Aí você clica para ver os comentários. De exemplo. Primeiro aqui é loja terrível, atendimento terrível, comprei, deu problema, o vestido veio furado, trocaram a etiqueta, nunca mais compro nessa loja, não recomendo a ninguém. Aí fica lá, isso aqui fica anos, em várias lojas aqui. Fica anos, esse comentário, nota ruim, ninguém faz nada. Isso aqui prejudica um pouco. Se prejudica a marca de vocês, vai prejudicar também os clientes de vocês. Eu estou tentando mostrar para vocês que é importante que vocês saibam que isso daqui é uma ferramenta de vendas para qualquer um que tenha um ponto físico, beleza? E vocês precisam começar a olhar o de vocês primeiro, para aí depois conseguir ensinar os clientes. Aí, se eu sou uma loja que a minha nota é 2.1 e tem uma avaliação muito ruim, eu acho que a Aramodo tem uma avaliação ruinzinha, ó. Até passei recente para elas lá. Vamos ver aqui. Jack O tá de parabéns.
Aramodo, anúncios. Não, já até melhoraram. Show de bola. Aí imagina se eu estou com uma avaliação, nota muito ruim. O que eu faço? Eu como marca. O que vocês acham que eu posso fazer para melhorar essa avaliação? Vocês podem fazer hoje. Vai, uma ideiazinha só. Dá uma ideia. Pedir para os clientes analisarem a marca. Porra, eu tenho 1.000 clientes, 2.000 clientes na minha base. Todo mês eu vendo com uns 300, com uns 400 clientes. Se eu tenho uma avaliação ruim e 5 me avaliam bem, eu já mudo o patamar aqui. Eu já vou para um 4 ponto alguma coisa. Aquela avaliação ruim já vai lá para baixo e já me ajuda a posicionar melhor no Google também. Porque quando a gente pesquisa no Google, tem alguns fatores que influenciam para você aparecer lá em cima. A avaliação influencia bastante também. Então, se você tem uma avaliação ruim, seu perfil fica lá embaixo, ninguém te olha. Se você tem fotos muito antigas ali, seu perfil fica lá embaixo, ninguém te olha. Se você não tem a categoria certa de produto, seu perfil fica lá embaixo, ninguém te olha também. Então, tem um conjuntinho de coisas que são importantes a gente ter configurado. Aí, imagine, então, numa configuração de pós-venda, que é onde eu queria chegar para vocês, a gente faz assim. Primeira semana, 7 dias depois que um cliente compra, normalmente toda marca tenta fazer um pós-venda. Né? Uma semaninha depois que o cliente comprou, que eu mandei o produto para ele, o tema dessa atividade de pós-venda é o quê? Cliente, cliente, os produtos chegaram direitinho? A entrega foi boa? Chegou bem embalado? Gostou das peças? A qualidade está de acordo com aquilo que você comprou? Normalmente é isso. Ninguém fica empurrando o produto no cliente que acabou de fazer um pedido. Isso pode continuar acontecendo, mas e se, além disso, ou então eu corto isso e faço assim, ô cliente, você comprou da gente, gostou? Simplão. Gostou das peças? Gostou. Show de bola. Me ajuda numa coisa, você consegue avaliar a nossa loja? Aí coloca o linkzinho embaixo, para ele avaliar direto, ele clica lá, faz uma avaliaçãozinha, pronto. Fechou. Ele vai me ajudar eu a ter um pouco mais de posicionamento. Eu, como vendedor, como gerente, como dono, consigo entender melhor como é que funciona esse negócio de Google para aí depois ensinar meus clientes também a como eles podem usar no dia a dia deles. Porque o que eu estou falando para vocês fazerem, vocês também podem ensinar a mesma coisa para um revendedor fazer, né? Ele não tem os clientes que compram lá dele? Ele não pode pedir também um feedbackzinho no próprio negócio dele lá para que ele fique melhor avaliado? Ajuda na recompra? Então, beleza. Voltando no Tailor, então. Tailor. Vou aqui de novo em automações. CRM oficial. Deixei vaziozinho para mostrar como é ultra simples mostrar para vocês. Assim, ó. 7 dias depois que o cliente comprou, eu vou enviar para ele. Esqueçam o texto aqui, que essa marca tem outras coisas configuradas na rotina dela. Mas, 7 dias depois eu quero essa mensagem. 21 dias depois que ele comprou, eu quero essa outra mensagem aqui. Pronto. Aí imaginem assim. Aqui, uma semana depois que o cliente comprou, vai sair do celular da vendedora Janaína, Eduardo, não sei quem que é o responsável pelo cliente, mas vai sair do próprio celular da vendedora, uma mensagem falando: André, você gostou das peças? Gostei. Você consegue avaliar a gente no Google para dar uma ajudada a gente aqui também a se posicionar? Sim. Beleza. Essa é a primeira atividade que vai 7 dias depois. Que eu configurei aqui para ir 7 dias depois. E sai do celular de quem? Da vendedora. Para a vendedora também ir ganhando mais relacionamento, ela não precisa fazer aquele trabalho de ficar fazendo... Ninguém mais precisa fazer aquele trabalho de planilha manual, certo? Que a gente faz hoje, porque não tem uma ferramenta assim para fazer. E aí todo mundo ganha. Até o cliente ganha, porque ele começa a entender um pouco mais desse negócio também, de internet, de Google, de se posicionar bem. Show? Passou 21 dias, o próprio sistema vai disparar aqui o de baixo. 21 dias depois, vai uma outra mensagem. Qual que é o tema dessa mensagem de 21 dias? Ou hoje, como um vendedor, quando dá 3 semanas, quando dá um mês, o que ele tenta falar com o cliente? É sobre reposição. Cliente, vendeu o que você comprou da gente? Já expôs? Como que está a saída do produto aí na sua loja? É mais ou menos isso, né? Cada marca faz de um jeito, a maioria fala sempre sobre novidade, mas é mais ou menos assim. E aí, você precisa de reposição? Não, temos novos modelos aqui também que a gente lançou essa semana. Você quer dar uma olhada nos modelos? Eu posso ajudar você a montar um pedido, a separar umas peças que façam sentido aí com o que você vende na sua loja, ou no seu e-commerce, ou de porta em porta. Dá para fazer também. Basta configurar aqui uma vez e todo o pós-venda fica 100% automático, personalizado,
e sai do próprio celular da vendedora e ninguém tem mais aquele trabalho de precisar ficar fazendo toda vez planilha, ficar chamando os clientes e tudo mais. Beleza? Beleza? Fechou? Isso aqui ajuda? Bastante, né? Beleza. Outra coisa também que antigamente a gente fazia, vou passar rápido aqui para vocês no Taylor, que era disparar no WhatsApp, né? Lista de transmissão. Quantas vezes eu aqui no Bom Retiro eu já fiz junto com vendedor, equipe, a gente montava lá 400 listas de transmissão dentro do celular. As listas de transmissão cabiam 256 pessoas lá, aí a gente saía mandando para todo mundo. Não dá mais para fazer isso, né? Esse jeito era bom, funcionava porque a gente conseguia mandar para muita gente, mas zero personalização. Era literalmente mandar mensagem para todo mundo sem saber se era uma pessoa que já comprou, que não comprou, que comprou uma vez só, que comprou 100 vezes só. Todo mundo ia no mesmo bolo. Isso resolve bastante. Se a gente pudesse ficar mandando para o Brasil inteiro mensagem todos os dias, a gente mandaria, porque com certeza viria venda disso, mas não dá mais para fazer assim. Aí o que a gente fez? Já que eu estou integrado em todos esses lugares, e aqui ó, nessa telinha de contatos, é a tela onde nós unimos tudo aquilo, o VEST, o RP, o celular, eu uno tudo nessa tela aqui. Aí dentro dessa tela a gente consegue montar as listas que a gente vai fazer disparo. E aí uma lista simples, por exemplo, André, eu quero mandar uma mensagem para todo mundo que não compra de 3 a 6 meses. Porque se eu falar assim, André, eu quero mandar mensagem para todo mundo que não compra acima de 6 meses, é uma cacetada de gente, não é? Acima de 6 meses sempre é muita gente. Aí pode ir acima de 6 meses a 10 anos de todo mundo, que aí é gente pra caramba. Normalmente a gente corta um pouquinho, então é de 3 a 6 meses. Fechou? Ou, André, de 90 dias a 1 ano. Quero pegar todo mundo que não compra há mais de 3 meses e até 1 ano, para não pegar muita gente também. Isso daqui a gente faz facinho dentro do Taylor. Venho filtrar, seleciono uma vendedora, Marivânia, vou descer um pouquinho e vou pegar todo mundo que está de 3 a 6 meses sem comprar, que é da vendedora Marivânia. Pronto. Posso criar agora a lista e disparar. Vou fazer aqui com vocês rápido. Isso daqui é o arroz com feijão, é o básico que já ajuda 90% do trabalho de um disparo, isso daqui já ajuda. Porque aí a gente consegue segmentar bem para quem a gente vai mandar. Beleza? Essa mensagem. Agora imaginem assim, eu vou só clicar em salvar a lista aqui para vocês verem que basta a gente salvar essa lista, tem 154 contatos nela e dá para fazer um disparo. Beleza? Aí eu quero pegar todos os meus clientes que não compraram a minha coleção atual. Se for fazer isso via RP, vai dar um trabalho danado também, não vai? Quero pegar todo mundo que não comprou minha coleção atual, mas que comprou no último ano. Como que eu faço esse negócio? Aí eu venho aqui, mesma coisa. Aqui, vou tirar esse filtro aqui. Vou colocar que o período sem compra é menos de 365 dias. Beleza? Que é todo mundo que comprou no último ano. E aqui embaixo, olha que legal. Eu consigo filtrar por referência. Eu consigo pegar quem comprou e quem não comprou. Então, vamos dizer que essa marca aqui acabou de lançar, sei lá o que essa marca lançou, mas vou colocar assim, blusa. Acabou de lançar essa referência aqui, Beleza? Eu quero pegar só quem comprou no último ano, mas não comprou essa blusa aqui. Eu vou aplicar o filtro. E, lembrando, eu estou selecionando a Marivânia, que é a vendedora. Beleza? Já estou criando a lista já para fazer o disparo lá do celular dela. Aplicar. 397 clientes. São pessoas que compraram no último ano, mas não compraram essa peça aqui. Fechou? Vou clicar aqui em salvar a lista. Vou chamar essa lista de AAA. Salvar. Ok, está salvo. Vou agora aqui em listas personalizadas. Está aqui a lista que eu acabei de criar. Beleza? Essa campanha vai me custar esse valor aqui. Depois a gente pode dar detalhes dos valores. Mas, campanha. Criamos de qual vendedora? Da Mari, né? Vou selecionar o celularzinho da Mari. Vou colocar esse templatezinho aqui. Vai ser disparado uma imagem, mas pode ser um carrossel, um PDF, vídeo e tudo mais. Próximo. Se eu confirmar agora essa campanha aqui nesse botão, já sai para todos esses contatos rapidinho. 2 minutos já vai para todo mundo.
esses contatos. Então, olha a facilidade que a gente tem hoje de conseguir disparar uma campanha segmentada para os meus clientes que não compraram tal peça. Fiz aqui com vocês em 3 minutinhos. Por que isso é importante? Porque a gente consegue segmentar melhor a nossa comunicação para os clientes certos ou para aqueles clientes que a gente acredita que vai dar um retorno um pouco melhor. Né? Antes era disparo para todo mundo. Se pudesse fazer disparo para todo mundo, show de bola, continuaremos fazendo disparo para todo mundo. Consigo fazer agora mais segmentado para otimizar a minha venda, mas também para atingir aqueles clientes que eu acredito que tenham um potencial de recompra maior ou um potencial de venda lá na loja dele maior, também consigo fazer assim. Beleza? Além disso, tem mais um monte de coisas, mas eu só queria passar com vocês essas duas, tá? Disparo de campanhas, automações de tarefas, importância do Google Meu Negócio, do Instagram nem falei muito também, mas se vocês pegaram o conceito da coisa de Google Meu Negócio principalmente e do pós-venda mais automatizado, vocês já saem daqui já com um conteúdo, acho que com um conteúdo legal e que vocês consigam fazer aí na prática no dia a dia de vocês. Beleza? Bruno, chamar aqui o Bruno agora para falar de uma outra coisinha. O Bruno, ele que é o patrão, pessoal. Vem, patrão. Bruno é um dos sócios aqui do Taylor, ele que ajudou a criar também. Bom dia. Eu estou encabeçando ali uma parte mais de inteligência artificial dentro do produto nosso, do Taylor, e internamente também, quem participou do outro dia que a gente fez aqui uma palestra, também a gente falou bastante de inteligência artificial. E tem um produto que a gente lançou agora faz algumas semanas, e aí as marcas estão começando a usar agora. Então, assim, a gente veio o Gustavo, contou toda a teoria, né, de reativação, sellout e tal. O André mostrou várias partes aqui do sistema, como você cria as segmentações, dispara as campanhas, faz os filtros. E eu tento ficar um pouco pensando sempre, tá, mas como que isso pode ser mais fácil? Como que a gente faz o produto cada vez mais fazer o trabalho pelo gestor, né, por vocês. Porque eu também, como gestor na minha empresa, eu gostaria de sempre entrar em algum sistema que me falasse assim, bom, faz isso agora que é o mais importante, faz isso. E a gente está indo para esse caminho. Só que, assim, não é tão direto e às vezes você vai fazendo etapas. E a primeira etapa que a gente fez foi construir a primeira versão do Pulse. O Pulse é uma interface que fica dentro aqui do Taylor, que é uma interface de conversa. O que ele faz hoje? Ele pode dar respostas sobre o seu negócio, sobre todos os dados que a gente tem aqui, de vendas, estoques, vendedoras, campanhas, metas. Ele não tem tudo, mas ele tem quase tudo. A gente vai colocar agora conteúdos de análise das conversas das vendedoras, para a gente conseguir dizer como que as vendedoras... depois mostra também aquele resumo lá para ver como vai ficar. Então, vamos começar aqui, e aqui tem algumas sugestões do que perguntar. Eu vou até clicar, depois eu posso escrever. Então, por exemplo, top 10 produtos mais vendidos. Aqui ele é como se fosse um chat GPT, só que com os seus dados já todos conectados. E a gente vai perguntando e vai em cima do que ele vai respondendo, você pode ir fazendo mais detalhamentos. Então vamos lá. Aqui ele falou assim, quais são os produtos mais vendidos? Top 10. Aqui estão os 10 produtos de abril até o dia 23. Calça Rafaela, conjunto Raquel, tarará, conjunto Brenda. Beleza. Calça Rafaela, o item de maior giro em volume, mas o conjunto Raquel lidera em geração de receita. Há uma forte presença de blusas indicando... Gostaria de ver o estoque atual? Sim. Tenho algum dos mais... com pouco estoque.
Então, o que ele faz aqui? Ele entende qual é a consulta que ele tem que fazer e depois ele faz essa consulta. Então, ele sabe todas as bases de dados e ele consegue entender como fazer essa pesquisa. Está fazendo várias consultas aqui, não sei porquê, mas vamos ver. Só falta não funcionar agora, né? Pela lei de Murphy não vai funcionar. Eu vou falar que comigo nunca não funcionou. Nunca. Está demorando muito. Deixa eu ver se ele morreu aqui. Não sei porque ele não respondeu ali, mas ele achou aqui. Aqui o status da disponibilidade, cobertura de estoque. E aí ele me trouxe aqui qual o estoque atual de cada um. Estou vendendo tantos por dia. Ou seja, tenho 2 dias de crítico com de estoque com esse produto. Conjunto Raquel, seu maior gerador de receita, está com estoque baixíssimo. No ritmo atual, ele deve esgotar em menos de 3 dias. Cobertura abaixo de 5 dias. Enfim, todas essas perguntas relacionadas a vendas, estoques e tal, é bem, assim, um outro exemplo, eu estava vendo um dos usuários ontem falando assim, quais dos meus clientes não compraram ainda a coleção atual? Só que aí, a informação de coleção não tinha no sistema, porque não estava cadastrado. Aí ele falou, eu não sei qual é a coleção atual. Daí ele sabia, o usuário, que era da referência 200 até a referência 300 era a coleção atual. Aí ele procurou, viu, dos seus melhores clientes, esses clientes não compraram ainda a coleção atual. E ele vai trazendo essas informações. Então toda essa parte de informação de como vocês analisam é uma parte. Mas o que eu mais acho legal aqui, vou até começar uma outra conversa, é assim. Quero agora começar a pensar na meta do mês que vem. Aí tem aqui já um botãozinho pronto, quero preparar as metas do próximo mês. Aí o que ele faz? Ele vai olhar seu histórico de vendas, tanto do ano anterior quanto dos últimos meses, vai olhar a sazonalidade e vai trazer aqui uma sugestão. Então vamos lá. Com base no histórico de vendas, preparei a proposta de metas para maio. Contexto, a meta foi calculada, a composição, a média dos últimos 3 meses foi 300 mil, estou crescendo mais ou menos 14% no ano, e aí ele te mostra aqui como ele fez a conta. Então a meta realista apresenta uma retração de 6% contra o ano passado. Então ele já está prevendo aqui que você vai vender menos do que o ano passado. E ele vem e faz já a quebra por vendedora, baseado no histórico das vendedoras. Então, essa meta de positivação de clientes, eu não sei, deu algum problema aqui nesse cálculo. Mas por valor ele já tem. Insights, blá blá blá. Recuperação. Após o mês de fevereiro com queda acentuada, março teve uma retomada, o que sustenta a projeção de maio forte. Janaína e Marivânia concentram mais de 60%. Identificamos 711 clientes inativos que não compram há mais de 90 dias. A meta de positivação foca em reativar esses contatos. E aí você pode vir aqui, vamos criar uma campanha para reativar
Falei aqui, vamos criar... Vamos... Oi, acho que acabou a bateria. Oi. Vamos criar uma campanha para reativar esses clientes que não compram há mais de 90 dias. Aí ele vai fazer um plano aqui para já criar essa campanha no WhatsApp. Já traz até o rascunho aqui. Então, segmentação. O que ele sugeriu aqui? Que faça uma audiência dos inativos de 90 a 180 dias, que tem 989 contatos. Para esta campanha, sugiro o uso de imagem no cabeçalho para gerar maior impacto visual, reforçar o estilo sofisticado. Próximo passo, confirma a criação da audiência. Preview. Oi, o nome da pessoa, sentimos sua falta, você sempre teve um olhar especial, blá, blá, preparando uma seleção exclusiva de peças, que são a cara de sofisticação. Que tal darmos uma olhadinha no que preparamos? Quero ver, já traz os botõezinhos aqui. Bem, rascunho. Pode. Ou seja, ele vai criar um rascunho dessa campanha lá na sua área de campanhas e vai criar já essa audiência, que é uma lista de clientes personalizada para você disparar nessa campanha. Então, ele criou o template, então, template criado, reativação 90 dias Pietá, rascunho. Próximo passo, aprovação. Então, alguém entra lá na tela de templates e aprova. Ou seja, ele já fez todo o trabalho chato ali de criar essa campanha, fazer a segmentação. Então, esse é o caminho que a gente está indo, é de ter esses assistentes fazendo o trabalho. Qual que é o próximo passo além disso? É a gente conseguir entrar no sistema e já saber, já está escrito lá, bom, hoje você, como gestor, você não fez as metas ainda no mês que vem, tais vendedoras aqui não entraram em contato com a carteira que ela teria que ter entrado em contato, e vamos planejar aqui, você está atrás, no mês da sua meta, você está precisando ir atrás dos clientes no seu RFV, que são os campeões. Vamos fazer uma campanha aqui para os campeões e eu sugiro que seja uma campanha nesse formato. Então, cada vez mais a gente vai ser proativo em termos de pilotar o que tem que ser feito como gestão de negócio, que é o que a gente espera para nós e o que a gente quer trazer para as confecções. Então, isso aqui é só uma pequena amostra aqui do Pulse. Então, ele cada vez mais vai ficar inteligente e proativo. Todo dia a gente põe alguma coisa nova nele. Você viu que ele deu uma engasgada ali na hora de gerar o estoque, mas eu não entendi muito porquê ali. Acho que foi alguma coisa de conexão que ele perdeu. A hora que eu dei um oi, ele voltou e mostrou. Então, ele funciona bem. Tem várias marcas usando para fazer análises que não são tão óbvias de pegar pela interface. Então, igual eu falei, quais dos meus melhores clientes que não compraram a coleção atual? Quantos itens entraram no meu estoque nesse mês e quantos eu vendi? Como que está meu output aqui de vendas? Você começa a ver como que as pessoas estão de fato usando e as perguntas que elas têm feito. Depois a gente vai levar para o WhatsApp também para você conseguir perguntar no próprio WhatsApp essas coisas. O legal de fazer aqui é que aqui é mais visual, né? Ele já traz, em alguns casos, ele traz até o próprio gráfico e tal. Ele já vai mostrando num formato que é mais bonito, vamos dizer assim, de visualizar. E é isso que eu queria mostrar. Inclusive aqui, né, o próprio template, ele já traz uma prévia do template aqui. Ficou bem legal essa parte. Então é isso. Deixa eu ver se tinha mais algum item que ele mostra aqui. Estoque, planejar a campanha, faturamento, metas, progresso das metas atuais. Então vamos ver aqui, ele trazendo os dados das vendedoras, por exemplo. Acho que a gente está com zoom aqui, por isso que fica difícil de ler daí, né? Então aqui ele tem metas por lojas, nesse caso aqui, progresso geral dessa loja, só 15% ele bateu, geral está ruim, também está estranho esse dado. Provavelmente não está batendo aqui a informação de venda do nível que ele fez da meta, né? É que essa marca ele só fecha o pedido de sexta e faz metas semanais.
Então... Fica zerado. Até sexta-feira a meta semanal dele fica zerada. Então é um pouco peculiar essa marca aqui. Mas o legal é que as metas, né, quando você cria, elas são automaticamente atualizadas. Você vai vendo se está batendo ou não, você não precisa ficar puxando dado do sistema. Tal. Aqui ele vai puxando sozinho no nível que você criou. Eu criei meta para uma loja, para uma vendedora, por tempo. Ele já pega isso e já faz o filtro de acordo. Então aqui essa marca foi um exemplo não muito bom, porque ela só lança os pedidos um dia, uma vez na semana, então está com 1% só de progresso. Era isso que eu queria mostrar. Alguém tem alguma dúvida do Pulse? Não? Inteligência artificial, que eu vim perguntar? Não? Quem está usando bastante já aí? ChatGPT. ChatGPT? Mas vocês usam como se fosse um Google melhorado? Qualquer coisa vai lá e pergunta para o chat. Tipo isso. A gente usa assim também, né? Mas no nosso dia a dia, acho que tudo que a gente produz, assim, tanto de software, do Taylor, de negócio, a gente já usa um nível bem avançado, assim, de automação interna nossa, preciso fazer uma apresentação, preciso juntar informações que estão em várias planilhas aqui e gerar um outro documento. Tudo isso a gente já está bem avançado, e a gente tenta refletir isso em facilidade para trazer de um jeito apropriado para o segmento de vocês, né? Que vocês consigam extrair um valor mais rápido possível, porque assim, são várias tecnologias que aparecem todo dia, e é todo dia mesmo, todo dia lança um modelo novo. O ChatGPT lançou um novo, agora o ChatGPT faz não sei o quê, e a gente testa tudo e traz o que é relevante, porque dá trabalho ficar em cima acompanhando ali, né, e vendo o que faz sentido. Então, beleza, era isso que eu ia mostrar. Alguém quiser saber mais alguma coisa, só falar com a gente aí. Quer encerrar ou acabou? Acabou? A pergunta que mais me faz